Olá, neste encontro vamos relembrar alguns dos conceitos básicos de física. É só olhar à sua volta para ver como a física está presente em uma infinidade de situações. O rapaz se equilibrando na bicicleta, as cores do arco-íris, o movimento do carro, a lua no céu, a lâmpada que acende e tantas outras situações. A física investiga as leis do universo no que diz respeito à matéria, à energia e suas interações. É difícil definir qual o campo de atuação da física, pois, como você viu, ela aparece em diversas áreas do conhecimento. São vários ramos: a mecânica, que estuda o movimento e suas causas, a termologia, que estuda o calor, a acústica, que é o estudo dos sons, a ótica, que estuda a luz, entre outros. Como nosso tempo é curto, vamos falar dos movimentos, da velocidade dos objetos, de forças e de energia. Como saber se um corpo está em movimento? Afinal, o que caracteriza um movimento? Você já deve ter ouvido falar que o movimento é relativo, mas o que isso quer dizer? Bem, para analisar esta questão, precisamos ter ideia do referencial ou do ponto de referência, que é simplesmente o local que adotamos para analisar o movimento. Se em relação a um determinado referencial o corpo altera sua posição, ele estará em movimento. Caso contrário, estará em repouso. Logo, o que caracteriza o movimento é a variação da posição do corpo com o passar do tempo. Uma pessoa sentada ao lado da outra dentro de um ônibus que se encontra em movimento estará em repouso em relação ao ônibus e em relação à pessoa que está ao seu lado. Já em relação à pessoa que se encontra fora do ônibus, ela estará em movimento. Você já parou para pensar no que faz os objetos se movimentarem? Mesmo contando com motores, pernas, nadadeiras ou asas, os veículos e os animais precisam de algo para empurrarem para trás e assim conseguirem sua locomoção. Esse algo pode ser o ar, a água ou até mesmo o próprio solo sobre o qual eles se movimentam. Para se mover, um objeto depende de outro. Um movimento que já existia anteriormente é parcialmente transmitido para um outro corpo. Você já deve ter ouvido falar da lei da conservação da quantidade de movimento. Lembra-se dela? Em um sistema isolado, a quantidade de movimento total se conserva, ou seja, se um corpo perde seu movimento, outro corpo deve receber este movimento, de modo que a quantidade de movimento total se mantém sempre a mesma. O princípio da conservação da quantidade de movimento é uma lei da física que se aplica sem exceção a todos os movimentos do universo, desde que desconsiderando o atrito, força sobre a qual a gente vai falar mais à frente. Agora, para a análise das colisões, vamos desconsiderar o atrito. Isso facilita o entendimento, embora na prática seja quase impossível eliminar este tipo de força. É bom lembrar que nas colisões frontais, diferentemente das traseiras, o movimento de um objeto pode anular o do outro, porque estão em sentidos opostos, mas isso vai depender da massa dos corpos e da velocidade de cada um. Por falar em massa, você sabe o que acontece quando os objetos envolvidos têm massa diferente? Bom, em um caminhão há mais movimento do que em um carro com a mesma velocidade, simplesmente porque existe mais matéria em movimento. Imagina um caminhão e uma bicicleta movendo-se com as mesmas velocidades. Qual dos dois é mais fácil de parar? Lembre-se que a quantidade de movimento é calculada pelo produto entre a massa e a velocidade do objeto em questão. A velocidade pode ser considerada a grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca. A velocidade de um corpo é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em um determinado intervalo de tempo. Para calcular a velocidade média, basta dividir o deslocamento do corpo pelo intervalo do tempo em que ocorreu este deslocamento. E lembrando, o deslocamento é a distância entre a posição inicial e a posição final do corpo. Já o tempo é a diferença entre dois instantes.
Agora, para mudar a direção de um movimento, é preciso aplicar uma força em uma direção diferente da direção do movimento. É importante enfatizar que quando aplicamos uma força sobre um corpo, estamos buscando uma variação da sua velocidade, seja para colocá-lo em movimento ou para colocá-lo em repouso. Essa variação da velocidade em um intervalo de tempo damos o nome de aceleração. Logo, a força é a grandeza responsável pela aceleração do corpo. Para explicar isso, Isaac Newton desenvolveu as leis do movimento. Vamos relembrá-las? Temos a lei da inércia, que diz que a tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre eles, ou quando a resultante das forças que atuam sobre eles é igual a zero, é permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, que é quando o corpo move-se com a mesma velocidade. Temos a lei fundamental da dinâmica, que diz que quanto maior for a força que atua sobre um corpo, maior será a variação de velocidade, ou seja, a aceleração experimentada por ele num determinado intervalo de tempo. E temos também a lei da ação e reação, que afirma que para cada ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As formas pelas quais os objetos interagem uns com os outros são muito variadas. Pode ser por contato, como quando empurramos ou seguramos um objeto, ou à distância, como por exemplo quando atraímos um metal com um ímã ou quando um planeta interage com seu satélite, como é o caso da Terra e da Lua. É importante lembrar que cada interação representa uma força distinta e que depende das diferentes condições em que os objetos interagem, mas todas obedecem aos princípios elaborados por Newton. Veja alguns exemplos de interação. Gravidade. As coisas caem porque são atraídas pela Terra. Há uma força que puxa cada objeto para baixo e que também é responsável por manter a atmosfera sobre a Terra e também por deixar a Lua e os satélites artificiais em órbita. É a chamada força gravitacional. Essa força representa uma interação existente entre a Terra e os objetos que estão sobre ela. Sustentação. Para que as coisas não caiam, é preciso segurá-las. Para levar a prancha, o rapaz faz força para cima. Neste caso, há duas forças opostas, o peso da prancha atuando para baixo e a força de sustentação feita pelo surfista e que puxa a prancha para cima. Em geral, ela é conhecida como força normal. A água também pode sustentar as coisas, impedindo que elas afundem. Essa interação da água com os objetos se dá no sentido oposto ao da gravidade e é medida através de uma força que chamamos de impulso hidrostático. É por isso que nos sentimos mais leves quando estamos dentro da água. Para se segurar no ar, o pássaro bate asas e consegue fazer com que o ar exerça uma força para cima suficientemente grande para vencer a força da gravidade. Da mesma forma, o movimento dos aviões e o formato especial de suas asas acabam por criar uma força de sustentação. Essas forças também podem ser chamadas de impulso dinâmico, pois dependem de um movimento para existir. Já as forças de atrito, de modo geral, se opõem aos movimentos. São forças dissipativas, ou seja, sempre consomem parte da energia do sistema. Neste sentido, o homem busca tecnologias que possam eliminar ou diminuir a força de atrito. No entanto, cabe ressaltar que em várias situações sua presença é desejável, como no momento de parar um móvel. Você já pensou como seria estacionar um carro em uma ladeira se não houvesse o atrito? Além disso, as forças de atrito também são responsáveis pela locomoção em terra. Quando empurramos a terra para trás para ir para frente, estamos interagindo através do atrito entre os pés e o chão. Você conseguiria caminhar se não existisse o atrito? Assim como o atrito, a força de resistência é oposta ao sentido do movimento. A força de resistência também surge nos movimentos no ar. É isso que permite a existência do paraquedas. Dentro dos conceitos básicos de física, não poderíamos deixar de falar da energia. É difícil definir a energia tendo em vista suas diferentes formas e abrangência em vários fenômenos biológicos, físicos e químicos.
Para fugir desta dificuldade, muitos livros se limitam a conceituar a energia como sendo a capacidade de realizar trabalho. Essa definição é muito restrita e deve ser sofisticada a partir da pesquisa em outros materiais. A energia é sempre transformada entre suas diferentes formas. As formas mais utilizadas no mundo hoje são a energia térmica, que é fornecida por uma resistência elétrica que transforma a energia elétrica em térmica em um fenômeno chamado efeito Joule. A energia luminosa, que vem da transformação da energia elétrica, que ao passar por uma lâmpada torna-se incandescente. A energia elétrica, que pode ter como principais fontes grandes volumes de água represados, a queima do carvão ou ainda o movimento do ar. A energia eólica, que tem pequeno impacto ambiental e um custo de produção baixo em relação a outras fontes alternativas. A energia solar, que é absorvida por painéis que transformam a energia dos raios solares em energia elétrica. A energia sonora, que está presente nos sons e ruídos que percebemos. E, para finalizar, a energia nuclear, que é produzida por processos físico-químicos nos quais a energia obtida nas reações de fusão ou fissão nuclear é transformada em energia elétrica. Nosso encontro termina aqui. Muitas informações abordadas hoje foram retiradas de um material bem didático preparado pelo Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, o GREF, que é uma importante fonte de conhecimento para essa disciplina. No caderno pedagógico você encontrará mais informações e vários outros endereços virtuais também indicados para consulta. Bons estudos!